Olá, no vídeo de hoje eu vou apresentar alguns modelos a mais de MMC e MDC. E aqui nós temos um modelo de número de divisores. Existem 60 pessoas, eu quero dividi-las em grupos de mesmo número de pessoas. Esses grupos podem possuir quantas pessoas, quantas opções de grupos eu posso formar. Ou seja, eu quero saber todos os divisores possíveis de 60 pessoas. E aqui o que é que eu faço? Eu vou simplesmente fazer a fatoração do 60. 60 por 2, 30 por 2, 15 por 3, 5 por 5, 1. Chego em 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E aí eu chego na minha solução, que é o número de divisores. O número de divisores ele pode ser calculado por... Você pega cada expoente, você soma uma unidade e você multiplica. Então, por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Ele é o expoente 2, então você multiplica aqui por 3, como aqui é 1, isso aqui vira 2, você sempre soma 1. Você vai somando uma unidade nos expoentes e depois multiplica eles entre si. Então 3 vezes 2 vezes 2 é igual a 12. Inclusive, os 12 divisores estão aqui para você analisar. E olha uma coisa interessante, se você for analisar os extremos em direção ao centro, sempre a multiplicação vai ser o número. O número aqui não é 60, então 1 vezes 60 é igual a 60. 2 vezes 30 é igual a 60. 3 vezes 20 é igual a 60. 4 vezes 15 é igual a 60. 5 vezes 12 é igual a 60. 6 vezes 10 é igual a 60. Que inclusive está explicado nessa parte bem aqui. Isso ajuda para identificar todos os divisores, pois nós podemos descobrir os primeiros e depois basta dividir o número 60 por eles para chegar nos divisores, que inclusive você já viu em outras aulas eu fazendo esse processo. Eu pego os primeiros, que são mais fáceis de visualizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí depois eu faço a divisão, 60 dividido por 1, 60 dividido por 2, e vou achando aqueles maiores. E aqui um outro ponto que é importante também trabalhar é explicar com mais detalhes por que aquela fórmula do número de divisores é calculada por n igual a x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Por que eu pego os expoentes e somo uma unidade? Vamos pegar o número 60, por exemplo. Como é que você faz para poder identificar um divisor do número 60? Você escolhe qualquer expoente, qualquer combinação de expoentes que seja entre 0 até o valor que você chegou. Então, por exemplo, você tem aqui 2 elevado a 2. Você pode escrever divisores do 60 utilizando 3 possibilidades. Você pode usar o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1 ou então o 2 elevado a 2. Olha aqui, ó, você tem 3 opções. Ó. Você pode utilizar o 2 elevado a 0, você pode utilizar o 2 elevado a 1 e você pode utilizar o 2 elevado a 2. Você tem essas 3 opções para poder trabalhar. E é o mesmo raciocínio que você faz para os outros, por exemplo. O 3 elevado a 1, como ele é elevado a 1, você só pode escrever expoentes até 1. Então você pode escrever 3 elevado a 0 ou então 3 elevado a 1. Então você tem aqui, ó, 2 opções que seriam o 3 elevado a 0 e o 3 elevado a 1. E o mesmo raciocínio para o 5 elevado a 1. Como é 5 elevado a 1, você só tem 2 possibilidades. E como é que você faz para responder essas questões? Nós estudamos lá naquele assunto de contagem, é por isso que é muito importante você assistir todas as aulas, que aqui nós estamos trabalhando com eventos independentes. Você tem um expoente do 2 que ele não tem nada a ver com o expoente do 3, que não tem nada a ver com o expoente do 5. Eles são independentes entre si. Então, quando você faz para escolher as combinações que você forma entre eles, basta você realizar uma multiplicação das suas possibilidades. Então, quando eu tenho 2 elevado a 2, eu tenho 3 possibilidades. E por isso que eu coloco 3 aqui para multiplicar com 2 possibilidades do 3, que seria 3 a 0 e 3 a 1, e com 2 possibilidades do 5, que é 5 a 0 e 5 a 1. É esse o raciocínio que você utiliza. É a mesma coisa, é o mesmo cenário de eu perguntar para você o seguinte. Eu tenho no meu guarda-roupa 3 camisas, 2 calças e 2 tênis. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Você iria pegar e fazer 3 camisas vezes 2 calças vezes 2 tênis. O raciocínio é exatamente o mesmo. Então esse mais 1 aparece justamente porque o 0 ele é uma opção, ele é uma possibilidade. E aqui, reforçando, já falei isso em outros vídeos, os números de divisores naturais têm como resposta o 12 aqui, que você faz esse cálculo. Se ele perguntasse o número de divisores inteiros, você tem que pegar esse valor e multiplicar por 2, seria 24. Por quê? Seria todos esses valores aqui negativos. Além desses 12, você teria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 12, menos 15, menos 20, menos 30 e menos 60. Então você tem um dobro de possibilidades.
Aqui nós vamos trabalhar com um outro modelo que é o seguinte. É esse mesmo modelo de número de divisores, só que agora apresentando uma restrição. Ele pode pedir para você dizer quantos divisores possui, eliminando alguns cenários. Por exemplo, existem essas mesmas 60 pessoas, eu quero formar em grupos, só que eu quero que esses grupos tenham que ser um número par de pessoas. Resumindo, ele quer saber quais são os divisores pares. E você entendendo aquele raciocínio de por que a fórmula é x mais 1 vezes y mais 1 é pegar os expoentes, somar 1 e multiplicar entre si, você consegue responder essa questão. Porque o que foi que ele eliminou nesse cenário? Se para ser par, você precisa que o número seja pelo menos 2 elevado a 1. Então, na hora que você tem as três opções de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, você não pode usar essa opção. Porque é a partir dessa opção que você forma os números ímpares. Olha aqui, se você for olhar todos os números ímpares, são aqueles que você vai ter o 2 elevado a 0. Você pode olhar até por aqui, ó, 2 elevado a 0. O 3, ó, 2 elevado a 0. O 5, 2 elevado a 0. O 15, 2 elevado a 0. E acabou-se aqui os 4 números que são ímpares desses cenários. Então, se eu quero os pares, como é que eu faço? Eu tenho que eliminar essa possibilidade. E aí, na hora de eu realizar aquela multiplicação das minhas possibilidades, da camisa, das calças e do tênis, eu não vou poder utilizar as 3 camisas, que são as 3 opções do número 2. Eu só vou poder utilizar 2 camisas. E aí eu teria que multiplicar por 2 calças, por 2 tênis, e teria como resposta 8 possibilidades, que seria justamente as outras 8 possibilidades, além de 1, 3, 5 e 15. Inclusive, se ele perguntasse, eu quero que o resultado seja ímpar, como é que você faz? Você calcula o total, que seria 12, você calcula o número de pares, que seria 8, e você subtrai, porque o que não for par é ímpar, então 12 menos 8, 4. Esse é o raciocínio que você pode utilizar. Ele pode chegar e falar que seja um número que é divisível por 3, ou então que seja um número que não é divisível por 3, que seja divisível por 5, que não seja por 5, e você sempre vai fazer esse mesmo raciocínio. E aqui nós temos uma questão que caiu no Enem que aborda exatamente esse modelo. Olha só que interessante isso aí. A gente mostra o modelo e pá, o Enem vai lá e mostra uma questão que aborda esse conceito. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n ele é dado pela expressão aqui, que está escrita, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10? O que significa ser múltiplo de 10? Você fatora 10 entre números primos, você chega em 2 e 5. Quer dizer que ele é múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo. E ele não é múltiplo de 7. Se ele não é múltiplo de 7, o que significa? Que ele é 7 elevado a 0. Então nós já sabemos o valor do z. Nós sabemos que o valor do z é 0 e o x e y nós não sabemos. Porque não precisa ser 2 elevado a 1 ou 5 elevado a 1. Nós só sabemos que não é. Nós só sabemos que x é diferente de 0 e que o y é diferente de 0. Mas pode ser 1, 2, 3, 4, nós não sabemos. E aí ele quer saber o número de divisores de n diferentes de n. Ou seja, na hora que você for calcular, por exemplo, os divisores de 60, você chegou em 12 divisores, né? Que começa lá no 1 e termina no 20, 30, 60. Ele quer os diferentes de 60, ou seja, seria 11 a sua resposta. Porque você tem que eliminar o 60, você tem que eliminar o número n. Então você vai ter que usar aquela fórmula do número de divisores menos 1. E aí o que você pode responder nessa questão? Você já mata logo aqui a charada, que existe essa solução, que seria nada mais você usar a fórmula que você normalmente usa, pega cada número, soma uma unidade ao seu expoente e depois você subtrai 1. O que esse menos 1 significa? É porque eu estou eliminando o n. Essa restrição aqui que ele colocou na questão. Números diferentes de n. Ele pode dizer números diferentes de 1. Números que sejam maiores do que 5. Ele pode fazer a restrição que ele quiser e você elimina esses cenários. E ainda tem um outro detalhe. Essa questão, nós sabemos que o z é igual a 0, correto? Então ele poderia colocar uma resposta de um outro modo. Como nós sabemos que o z é igual a 0, você só teria x mais 1 vezes y mais 1 para poder montar essa solução. Porque o z vai ser 0. E aí 0 mais 1 vai ser 1, qualquer número multiplicado por 1, você desconsidera o elemento neutro da multiplicação, o número 1. E aí você subtrai uma possibilidade. Então se tivesse essa opção, também estaria certa. X mais 1 vezes y mais 1 menos 1. Só que aqui no caso nós não temos essa opção, até porque se tivesse as duas opções, a letra E e essa daqui, estaria
nula a questão por duas respostas corretas, mas de qualquer forma é muito importante você saber visualizar isso. Se o número é elevado a zero, você elimina ele do cenário. Inclusive, eu acho até mais coerente escrever essa opção aqui. Essa que ele não colocou aqui na alternativa. Mas enfim. E aqui, para finalizar, nós vamos apresentar mais um modelo que também já caiu no Enem e é muito importante. É o modelo de MDC, que ele segue aquela mesma estrutura. Como eu falei, MDC só tem um tipo de questão. A única coisa que essa questão possui é um extra. E é esse extra que eu quero trabalhar. E é por isso que eu coloquei ela numa videoaula diferente. Por quê? Porque você primeiro aprende o modelo, aprende do jeito certinho, e aí você aprende só esse detalhe, esse capricho que foi colocado nessa questão. Vamos para essa questão. Existem vigas de ferro de três tamanhos, 540, 810 e 1080. Qual o maior tamanho possível que podemos cortá-la, de modo que todas possuam o mesmo tamanho? E aqui nós vamos fazer o cálculo dela normalmente, nós vamos fazer o MDC. Eu quero o maior tamanho possível. Ou então, o mínimo possível de peças, você faria MDC. Então aqui eu calculei o MDC, cheguei nesse valor. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Então isso aqui é uma multiplicação de 2 vezes 4 vezes 2, né? Pelo conceito que nós já explicamos no modelo anterior. Você chega a um total de 16 divisores. E quando você faz essa divisão de cada um, que você calculou 270, o que significa? Quer dizer que o tamanho de cada viga vai ser de 270 centímetros. Então, se você tem uma peça de 540, você consegue formar dois pedaços. Essa aqui 3, essa aqui 4. Ou seja, se ele perguntasse qual o total de tábuas, você poderia simplesmente somar essas três aqui. 4 mais 2, 6 mais 3, 9. Você tem 9 vigas de 270 centímetros cada. E ele também poderia fazer a seguinte pergunta: qual o maior valor possível menor do que 200 centímetros? Essa é uma opção. E aí o que você teria que fazer para esse tipo de questão? Porque você calculou e você viu que o tamanho da viga é de 270 centímetros. Mas ele quer agora, ele não quer o maior possível. Que sempre o MDC que nós vimos é assim: qual o maior possível? Qual o maior possível? E se ele perguntasse qual o segundo maior possível? Ou então se ele perguntasse qual o maior possível menor do que 200? Como é que você iria fazer? Você já se sacou a ideia, parabéns, você está entendendo todo o raciocínio, mas o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que colocar todos os divisores em ordem, do 1 até o 270, analisar lá os 16, e você vai indo do fim para o começo. Porque, por exemplo, na hora que você colocou todos os divisores, se você não consegue pôr 270, porque tem que ser menor do que 200, você vai utilizar o 135. E aí, na hora que você faz por 135, você chega nessas soluções aqui. Você vai ter 4, 6, 8, você vai ter 18 tábuas. O que faz muito sentido, né? Se você está usando tábuas com a metade do tamanho, você vai ter o dobro de tábuas, né? Antigamente você tinha 9, agora você tem 18. E se ele perguntasse, por exemplo, o maior valor menor do que 50 centímetros, você iria eliminar esse, não poderia ser 90, não poderia ser 54, você iria usar o 45, e aí você iria fazer as mesmas coisas. 540 dividido por 45, 810 por 45, 1080 por 45. Então o importante é esse o raciocínio que você vai utilizar. Você vai continuar trabalhando, você vai calcular o MDC, você vai realizar todas essas operações, você vai achar todos os divisores. A única coisa que muda é que você não vai usar o último, você vai usar o penúltimo, o antepenúltimo, o primeiro que der certo para a restrição que ele colocar. E aqui nós temos uma questão do Enem que caiu exatamente esse cenário. Ele chegou, só que a única coisa que ele mudou foi o quê? É que ele falou que tinha 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810, 10 de 1080, ou seja, além disso, ele colocou aquele detalhe que nós já abordamos em uma outra questão. O que você vai fazer? Você faz a questão normalmente, você vai achar o número de pedaços de cada cenário e depois você multiplica cada pedacinho pelo número de tábuas correspondente e você chega na resposta. Então, vamos responder essa questão. Você vai responder com o MDC desse valor, de 1080, que nós já calculamos. Você chega ali em 270, que nada mais é do que 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 3, vezes 5 elevado a 1. E aí você vai realizar as operações e chega na parte que ele fala que tem que ser menor do que 2 metros. 2 metros igual a 200 centímetros. E aqui, se você chegou em 270, e aí você chegou na resposta 2, 3 e 4, você teve um problema, né? Você teve um problema porque tem que ser menor do que 270. E aí você tinha duas opções. Você poderia escrever todos os divisores, como você normalmente fez naquela parte ali, como eu mostrei para você. Ou então você pode fazer o seguinte, você pode pegar o menor termo
e eliminar. Por exemplo, o menor termo aqui dos divisores é o 2. Então, se eu dividir isso aqui por 2, isso aqui vira 135, e aí eu tenho que dobrar todos esses valores. Então, aqui vira 4, 6 e 8. Por que eu dobro? Porque eu eliminei o 2. Se o 2 não tivesse dado certo, o que eu iria fazer? Eu iria chegar e eliminar o segundo menor termo, que no caso seria o 3. Então eu iria dividir por 3, aqui chegaria em 90, e aí eu iria fazer a operação normalmente. Vamos dizer que por 3 não deu certo. Qual o número que eu iria fazer? Eu teria que pegar o menor divisor possível, que não fosse nem o 1, nem o 2, nem o 3. No caso aqui seria o nosso número 5. Então eu iria fazer a divisão por 5, e iria chegar na solução 54. Aí vamos dizer que a pergunta fosse menor do que 50. Aí eu não iria dar certo, eu iria pegar o outro menor divisor. Então, ao invés de você ir até o final naquela fileira, de escrever todos os divisores e do final para o começo, você também pode ir do começo para o fim. A única coisa que muda é que você vai ter que pegar esse número e dividir 270. E aí, a partir disso, você vai pegar a divisão desse número, vai chegar no valor, por exemplo, aqui, dividir por 2, 135, e o número que você dividir aqui, você tem que multiplicar aqui. 4, 6 e 8. E pronto, agora para finalizar a questão, isso aqui é o menos importante. Você vai multiplicar pelo número de tábuas, aqui 30, aqui 10. Então 40 vezes 4, 160, 60 vezes 30, 180, 80 vezes 10, 8 vezes 10 igual a 80. Aqui seria 340 mais 80, 420. Nossa resposta, gabarito é. Então, com isso, finalizamos os modelos de MMC e MDC. E na próxima aula eu vou fazer uma revisão, trazendo um pouquinho de cada questão desses assuntos, para que a gente possa finalizar esse conteúdo com chave de ouro e você nunca mais tenha problemas ou dúvidas com qualquer questão que aparecer na sua prova de MMC ou MDC. Caiu na prova, você já sabe que você vai acertar essa questão, porque vai ser alguma questão do estilo aqui que foi apresentado.